Eu sei que você já chegou aqui esperando eu chamar o Flávio Bolsonaro de traidor porque ele elogiou o Ministério da Justiça de Flávio Dino e pipipi, popopó, isso ou aquilo, né? Vou ser sincero com vocês, eu tenho um monte de críticas ao Flávio Bolsonaro e críticas justas, e eu posso, quer você goste ou não goste, porque sou eu que pago os impostos e ele é meu funcionário. Mas nesse caso, não. Nesse caso eu concordo com ele. Vamos lá. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui é ser coerente nos meus posicionamentos para vocês. Matéria do jornal Metrópolis, Paulo Capelli, Flávio Bolsonaro elogia o Ministério da Justiça por medida na segurança. É assustador ver isso? É, mas é real. O senador Flávio Bolsonaro elogiou o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli, pelo lançamento do programa Celular Seguro. A plataforma busca bloquear imediatamente os celulares roubados para assim desencorajar esse tipo de crime. É uma iniciativa inteligente para tentar reduzir uma prática que aterroriza a população. Espero que surta efeito. 10 dias antes do Capelli fazer o anúncio, eu havia protocolado um projeto de lei no Senado com o mesmo objetivo para que as autoridades policiais comuniquem à Anatel os casos de roubo e furto para agilizar o bloqueio, disse o Flávio Bolsonaro. Pois é. Então, o Flávio Bolsonaro está errado ou está certo em fazer uma crítica ou um elogio? Nesse caso aqui ele está certo, tá? Medidas positivas, seja do Lula ou de quem quer que seja, tem que ser elogiada sim. A grande questão é que tem muita gente que tem medo de fazer isso por causa do medo da reação. É igual a reação que muitos de vocês vão ter aqui, falar, que absurdo. Mas não. O que acontece? Cada celular que existe, ele tem um e-mail, ele tem um registro na Anatel. Ou seja, cada celular que existe para ele funcionar de forma adequada, com o chip, a Anatel faz vê qual o tipo de aparelho, que aparelho é esse, tem já um sistema de controle onde esse aparelho é registrado na Anatel. Então você encaixou o chip ali, o chip faz a leitura do tipo de celular e libera esse celular para ser utilizado. A ideia é que quando for para a Anatel vê que tem uma denúncia de roubo daquele celular e aquele celular está bloqueado, nenhum chip vai funcionar nele mais. 2 pontos a se dizer aqui. O primeiro ponto: bandido e é esperto. Eles vão arrumar uma forma de burlar isso. Então, que vai acabar com os roubos de celulares, não acredito. Até porque eles vão mandar para outros países, vão criar um sistema de burlar, de clonar, de mudar o e-mail. Isso vai acontecer com aqueles grandes interceptadores de celulares. Agora, o ladrãozinho, pé de chinelo, o malandrinho que pega ali e vende para um ou outro, esse já não vai ter mais para quem vender. E muitos desses roubam ali, entregam, passam para o próximo mesmo, vende para outra pessoa qualquer aí, que acaba comprando um celular desse e só modifica ali algumas coisas do sistema. Então, resolve sim, ajuda. E aí, Flávio Bolsonaro tomou uma boa medida. A crítica dele foi produtiva. Vamos falar de Tarcísio de Freitas, matéria do jornal Metrópolis. Tarcísio de Freitas está crescendo cada vez mais na visão de um Estado no combate à corrupção. Tarcísio de Freitas está indo onde está a maior falha do Lula. Perdão, corrupção não. Violência, segurança pública. Matéria do Metrópolis: Tarcísio articula ação nacional contra a soltura de presos em audiências. Olha só, matéria do Metrópolis: o governo Tarcísio de Freitas prepara uma articulação nacional a ser feita pelos governadores de oposição reunidos no Consórcio de Integração Sul e Sudeste para mudar a legislação penal e talvez a Constituição e diminuir o número de ladrões e traficantes presos em flagrante pela polícia que são soltos por juízes em audiência de custódia. Ou seja, eles querem acabar com esse negócio do ladrão sair depois da audiência de custódia. E ele já começou tendo reuniões e diálogo com o judiciário aqui no estado de São Paulo. Daí outra matéria do Metrópolis: após índice de prisão após a audiência de custódia em São Paulo supera a média do país. Ou seja, ladrão, pilantra, que rouba celular aqui no estado de São Paulo, quando ele é pego, a chance dele voltar para a rua imediatamente é menor do que em outros estados. Sinal
de que as políticas públicas estão funcionando aqui em São Paulo. Capenga. Grosso modo, rastejando, mas está indo. Mas está indo. E aí isso vai ganhando uma certa credibilidade, vai ganhando visibilidade do povo, e Tarcísio de Freitas é esperto. Ele vai saber utilizar isso no momento certo. Tá? Vamos lá. Outra matéria que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o ministro Dias Toffoli. O Estadão trouxe um editorial questionando a decisão do Toffoli, que suspendeu a multa, ou melhor, a aplicação ali do acordo de leniência contra o grupo JF, dos Irmãos Batista. A matéria diz o seguinte: a decisão de Toffoli, suspendendo a multa de 10,3 bilhões do grupo JF, é a antítese do que deve ser o exercício da magistratura e fulmina a autoridade do STF perante a população. A matéria diz o seguinte: é assim que o STF quer ser respeitado? Os exageros da Lava Jato não serão sanados com canetadas monocráticas às vésperas do recesso do Judiciário. O controle de legalidade é resultado de um trabalho colegiado. Leia e entenda o texto. Então, em síntese, o que o Judiciário vem fazendo com o Brasil e o povo brasileiro é rir da nossa cara, é brincar com a nossa cara. E aí, eu achei muito corajoso por parte do jornal O Antagonista levantar um questionamento que eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros levanta, principalmente em relação ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Muitos falam, mas e aí o impeachment do Alexandre de Moraes? Mas espera aí, será que já não está na hora de focar nisso aqui? É o que levanta o argumento aqui, a tese da matéria do O Antagonista, que diz o seguinte: vamos falar sobre o impeachment de Toffoli? Essa é a grande questão. Vai criticar? Vai falar sobre isso ou não? Porque o que aconteceu, a decisão que suspendeu a multa bilionária no início do recesso do STF, parece que inclui todos os ingredientes para que um pedido seja ao menos considerado um pedido de impeachment. E é isso. O que aconteceu foi assim, um abuso sem precedentes contra o povo brasileiro. A advogada do Toffoli tomar essa medida. Agora, vem cá, vamos pensar e vamos falar um pouco mais sério. 10 bilhões em multa. Vamos dizer que a advogada do caso seja uma advogada, assim, barateira, porque em regra é 30%. Mas vamos falar que ela cobrou só 10% da causa. Anular uma multa de 10 bilhões dá 1 bilhão de lucro para a advogada. 1 bilhão de lucro para a advogada. E aí, chama atenção o fato da advogada ser a esposa do Toffoli, o juiz que rejeitou a multa. E aí, eu só quis dizer isso porque tem gente que fica perguntando, mas peraí, o Zanin é milionário. Para que o Zanin vai largar o seu escritório de advocacia milionário para ser um ministro do STF? É porque a chance de se tornar bilionário é real. Então, assim, a legislação precisa ser mais rígida, mais dura, ou melhor, nem precisa de lei, né? Acho que o Brasil precisava muito evoluir nesse sentido. E aí a sensação e o sentimento do brasileiro de ser abusado todo dia que abre o noticiário é latente e é gritante. Vamos lá, mais uma matéria para vocês aqui. Valdemar diz a Ricardo Nunes que Bolsonaro vai apoiá-lo em 2024 e indicar o vice do Ricardo Nunes. Quem não gostou nada disso foi o Ricardo Salles, com toda certeza, mas essa matéria é do Metrópolis. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, nessa quinta-feira, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, vai apoiá-lo na campanha à reeleição da prefeitura da capital em 2024. A conversa ocorreu após Valdemar declarar à jornalista Bela Megali, do Globo, que Bolsonaro decidiu apoiar Nunes após uma série de acenos públicos do ex-presidente à pré-candidatura do Ricardo Salles. Não me agradou.
Não agradou a maioria daqueles que apoiavam o Bolsonaro. Então, desagradou e desagradou muito, muito mesmo. Mas, enfim, a grande questão que a gente precisa abrir os olhos aqui até o Ricardo Nunes fez uma divulgação, é a chance de nós, do centro, nos unirmos com a direita para derrotar a esquerda. Convenhamos, o centro quer derrotar quem? O centro vai dar as mãos, tem que ser muito inocente. Cara, eu fico assustado como esses políticos pensam, ou melhor, sabem o quanto nós brasileiros somos idiotas mesmo, são burros mesmo. É vergonhoso demais. Porque vem cá, o cara diz, eu sou de centro, vamos juntar com a direita e vamos derrotar a esquerda. Peraí, se a esquerda estivesse acenando, ele é de centro, ele vai para a esquerda. Então, não dá. Assim, Bolsonaro, mais uma vez, tá indo pelo caminho errado aí em seguir o PL, né? Mas fazer o quê? Tem gente que acha que o Bolsonaro sempre tem razão, então sempre tem razão. Você que diz, Bolsonaro sempre tem razão, apoia o Salles, Ricardo Salles ou Ricardo Nunes? Pois é. Se você diz que é o Nunes porque o Bolsonaro mandou, você é da turma do Bolsonaro, sempre tem razão mesmo. Agora, se você é da turma do Bolsonaro, sempre tem razão, mas acha que o Salles é o cara certo, aí talvez você precisa rever seus conceitos um pouquinho, né? Vamos lá. Bora para mais uma matéria aqui. Olha só essas cenas aqui que eu vou colocar para vocês em Buenos Aires, na Argentina. Na verdade, no segundo dia consecutivo de protesto contra o governo do Milei, alguns manifestantes foram agredidos por policiais, assim como o Milei falou, mas o Milei avisou. Foi para lá para causar ruaça, o policial colocou a coisa para agir. Não sei se vocês repararam, mas essa turma aí, essa turba, como diz o digníssimo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, né, estava agindo em conjunto e parando ruas. Tá certo, um sprayzinho de pimenta. Não é assim que é aqui no Brasil? Pois é, então, por que reclamas? Por que choras? Não pode chorar, não. É assim que funciona. E o pior, Milei mandou o boleto para casa dessa turma para pagar a conta dos policiais que tiveram que agir. Foi para a rua? Parou a rua porque quis. Se parou a rua, tem que arcar agora com a responsabilidade. Então, tá dando aquela invejinha do bem da direita lá na Argentina, né? Vem comigo que tem mais matéria aqui, ó. Matéria do jornal Metrópolis, matéria do Guilherme Amado. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, libertou um advogado, um colega nosso de profissão, que estava preso pelo 8 de janeiro, que alegou risco de morrer. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, do STF, deu liberdade provisória a um advogado idoso preso por participação no 8 de janeiro, que tinha risco de morrer na prisão, segundo um relatório médico. A decisão foi assinada na última sexta-feira, dia 15 do 12, né? E cumprida nessa segunda-feira, dia 18 do 12. O advogado Eduardo Antunes Barcelo é assessor jurídico da Santa Casa de Misericórdia, errei até para falar a palavra. Santa Casa de Misericórdia de Cataguases, Minas Gerais. Ele foi preso desde março, suspeito de ter participado dos atos. Então, acharam que ele participou dos atos, ele é suspeito, foi preso, idoso, advogado, sem passagem. Pois é o novo normal, mas agora, 65 anos, agora, graças a essa decisão, ele vai voltar para casa, liberdade provisória, mas porque estava correndo o risco de morrer lá na prisão. Vamos lá. Briga entre o STF e o Congresso continua, né? Eles dobraram a aposta aqui, é o que a gente percebe agora. O que aconteceu? O Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que não vai dar bola para o Congresso, não. Vai pautar a descriminalização da maconha. Embora o Congresso está com uma PEC lá que quer criminalizar todo e qualquer tipo de drogas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, antecipou que o processo sobre a despenalização da posse da maconha estará na pauta de julgamento da Corte no ano que vem. Por outro lado, a ação que trata da descriminalização do aborto
ficará mais uma vez de fora dos calendários de discussões dos ministros. Pois é, mas eu vou te garantir que essa pauta das drogas causa mais conflito, chama mais atenção ainda do Congresso, que não tá feliz com esse tipo de situação, não. Então vai acirrar cada vez mais o conflito aí entre o Congresso e entre o STF. Para você ter uma noção, o Efraim Filho, ele é o relator. O Efraim Filho é um senador da Paraíba. E ele é o relator do processo que quer colocar qualquer tipo e qualquer quantidade de droga crime, tá? Crime. Para quê? Para dar uma resposta ao STF. Peraí, você está fazendo lei. Você não pode fazer isso. Então, é para dar uma resposta ao STF. E aí, não é só essa ação. Tem outras duas ações super importantes que a gente pode citar. Uma delas é a PEC que limita os poderes de decisão monocrática do STF. O que é isso? Vou explicar para vocês. É o seguinte, tem 11 ministros. Vai ter com o Dino, mas 11 ministros. Esses ministros, quando tomam uma decisão, ela tem que ter uma decisão única, ou seja, do plenário. Todos os ministros juntos têm que tomar uma decisão quando suspende uma lei, quando toma uma medida em relação ao Congresso Nacional. Então, eles não podem, cada ministro, pensar de uma forma, agir de uma forma e liberar isso. Há quem acuse que isso é um caminho, um campo aberto para propinas. Ou seja, vamos lá. Vamos citar o exemplo aqui do Dias Toffoli. Olha só, vem uma certa empresa aí, onde conhece a advogada, que é esposa do Dias Toffoli, e protocola o processo ali, e esse processo cai na mão do Dias Toffoli. Ou seja, eu vou me organizar aqui e resolvo o problema direto com o Dias Toffoli, porque ele tem poder para resolver o meu problema. Então a acusação é essa, como esse processo da JF aí, tá? Mas isso aí não vai acabar, tá? Eu não estou dizendo que aconteceu isso, mas isso não vai acabar. É imoral? É ilegal? Não sei. Acho que não. Mas não vai acabar. O que vai acabar é a decisão quando atinge lei, quando atinge medida do governo. Aí ele não pode fazer isso mais, tá? E eu sou totalmente favorável. Além dessa, tem também aquela que vai limitar o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e é super importante essa. E também tem essa da droga aí, que é uma que tá bem em voga. Mas o Arthur Lira já se manifestou. Matéria do Pleno News também. Arthur Lira diz que de ser contra a PEC de mandato fixo para o STF. Ou seja, ele acha que não é o caminho, não se justifica liberar mandatos fixos, o ministro do Supremo tem que ser para o resto da vida. Em uma outra audiência, o Arthur Lira também falou que ele não vai comprar briga contra o STF. Então, provavelmente que até a PEC que limita os poderes, ele não vai pautar. O Arthur Lira está 100% fechado com Lula. Hoje ele teve uma discussão aí com a oposição, com o Marcel Van Hatten, ele comprou briga com a oposição, ele declarou briga com a oposição dessa vez. Então, vamos ver o que vai rolar disso aí, mas, sinceramente, tá complicado, cada vez mais complicado para a oposição, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês amanhã no próximo editorial. Um grande abraço.